Bom dia, lamparinas! Vamos iniciando mais um estudo, sextou. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 1 do nosso livro Jesus e Atualidade, psicografia de Joana de Ângeles por Divaldo, né? E vamos iniciando o capítulo de hoje, Jesus e Desafios. Cadê minhas lamparinas? Bora acordar, meu povo! Sexta-feira tá friozinho, né? O pessoal não tá acordando, tá todo mundo dormindo ainda. Mas vamos iniciar a nossa leitura e aí vamos esperar o pessoal chegar, beleza? Então vamos lá. Pri, seja bem-vinda. O capítulo de hoje fala sobre, né, os desafios que Jesus enfrentou e também compara, né? Joana compara os desafios de Jesus com os nossos desafios diários, né? E a evolução do nosso espírito. Então, oi Tati, seja bem-vinda, bom dia! Vamos lá. Então ela começa assim, né? O processo de evolução constitui para o espírito um grande desafio. Acostumado às vibrações mais fortes no campo dos sentidos físicos, somente quando a dor o visita é que ele começa a aspirar por impressões mais elevadas, nas quais encontra lenitivo, anelado por conquistas mais importantes. Ou seja, encontra aqui remédio, né? Um calmante aqui para essas dores, né? Impressionantes. Vivendo em luta constante contra os fatores constringentes do estágio em que se demora, vez por outra experimenta a paz, que passa a querer em forma duradoura. No começo são as dores, com intervalos de bem-estar que o assinalam, até conseguir a tranquilidade com breve presenças do sofrimento, culminando com a plenitude sem aflição. De degrau em degrau, ascende caindo para levantar-se, atraído pelo sublime tropismo do amor. Conseguir o estágio mais alto significa triunfar. E aí já começa aqui Joana, né, trazendo pra gente, bom dia Anderson, seja bem-vindo. Já traz aqui Joana de Ângeles para nós, né, um pouquinho a respeito dessa questão do nosso espírito, que inicia ali, né, a sua jornada como espírito simples e ignorante. Oi Jorge, seja bem-vindo, bom dia. Como espírito ali simples e ignorante, e vai galgando, né, degrau a degrau a sua evolução. Só que Deus, gente, ele vai dando, né, desafios para nós ao longo da nossa jornada. E como a gente sabe, né, Deus nunca dá um desafio maior do que aquele que a gente pode alcançar, né, ou que a gente consiga carregar, né, aquele desafio. E a gente sabe que por mais dificuldades que nós temos, né, por mais que a gente ache pesado aquela prova, né, que cruza o nosso caminho, essas provas são aquelas necessárias para a nossa evolução espiritual. Então a gente não pode ficar ali parado no conformismo. E Joana vai falar muito a respeito dessa questão do conformismo, da gente ficar como espírito aqui sedentário, acreditando que ficar em estágio de estagnação, né, muitas vezes é confortável. E é por isso que ao longo da nossa jornada vão surgindo situações, né? Vão surgindo aqui desafios, justamente para tirar a gente dessa zona de conforto. Aturdido e inseguro, descobre uma conspiração quase geral contra o fatalismo. São as suas heranças passadas que agora ressurgem, procurando retê-lo na área estreita do imediatismo, em nível inferior de consciência, onde apenas se nutre, dorme e se reproduz com indiferença pelas emoções do belo, do nobre e do sadio. Anestesiado pelas necessidades vegetativas, busca apenas o gozo que termina por causar-lhe saturação, passando a um estágio de tédio que antecipa a necessidade premente de outros valores. Ou seja, né, bom dia Yara, seja bem-vinda. Então a Joana vem trazer aqui, bom dia Dani. Ela vem trazer aqui pra gente que muitas vezes nós ficamos nesse estado de estagnação, né? Ou seja, eu paro ali, começo a fazer as coisas automaticamente, né? Não percebo a minha evolução espiritual, não percebo que eu preciso me modificar e que eu preciso desenvolver certas questões nessa minha jornada atual. Esqueço dos compromissos que eu assumi, né, no momento que eu entrei nessa encarnação. Esqueço do que eu já tenho ali do passado de questões que eu preciso trabalhar e que muitas vezes está ali no nosso inconsciente, né? Mas eu acabo tendo essas informações no meu inconsciente e eu fico ali estagnada. Então o que Jesus vai fazer, gente, conosco? O que Deus vai fazer? Vai colocando situações no nosso caminho justamente para tirar
a gente dessa zona de conforto. Então, lentamente desperta para realidades que ainda não sensibilizavam e, de repente, passam a significar-lhe a meta a conseguir, sentindo-se estimulado a abandonar a inoperância. O psiquismo divino, nele latente, responde ao apelo das forças superiores e desatrela-se do cárcere celular qual antena que capta a emissão de mensagens alcançadas somente nas ondas em que se sintoniza. E aí o que ela está dizendo aqui, né? Quando ela fala sobre essa captação aqui, gente, de recursos que vão tirar a gente dessa zona, né, de estagnação. O que é que nos impulsiona a buscar algo diferente, a modificar a nossa condição atual? São esses nossos mensageiros, né, que muitas vezes vêm aqui intuir na nossa cabeça que a gente não pode ficar nesse estado de estagnação, que a gente precisa se mexer, se movimentar. Coloca muitas vezes ideias nas nossas cabeças para que a gente corra atrás de determinado propósito, determinado objetivo. Então eles vão ali intuindo, né, esses anjos da guarda, os mentores espirituais ou até espíritos benfeitores, né, familiares, que vão ali, ó, sussurrar no nosso ouvido e dizer assim: olha, Monique, você tá muito tempo aí parada, o que você acha de fazer tal coisa? E aí eles vão inserindo ali, né, através da intuição, determinados sentimentos, determinadas vontades. Bom dia, Vivi! Para justamente tirar a gente desse estado de estagnação. Bom dia, Sérgio! Beijo grande, querido! Então eles vão ali impulsionar ou gerar esse conflito interno, né? Vamos dizer assim, esse conflito da nossa consciência de ficar ali parado nessa estagnação e vai de alguma forma nos impulsionar para novas situações, novos propósitos, novos objetivos na nossa vida. E o primeiro desafio de penetrar emoções novas o atrai, impelindo a tentames cada vez mais complexos, portanto, os mais audaciosos. E muitas vezes a gente fala: peraí, mas o que é essa ideia que veio na minha cabeça? Será que eu vou dar conta de fazer tudo isso, né? Será que eu vou conseguir? A gente fica até inseguro, né? De tão audacioso que são muitas vezes essas questões que são intuídas na nossa cabeça, esses desafios que são colocados na nossa vida, né? Que nos impulsionam, que nos tiram dessa zona de conforto. Muitas vezes eu tô ali no trabalho e aí eu tô pensando em empreender, ou eu tô pensando em buscar uma carreira nova, né? Então, nessas situações, ou eu tenho uma ideia ali genial, que eu falo: caramba, por que eu nunca tinha pensado nisso, né? Então, são realmente essas intuições que nos tiram dessa situação, né? Experimentando este prazer ético e estético, diferente da brutalidade do primarismo, acostuma-se com ele e esforça-se para novos cometimentos que a partir de então já não cessam, desde que, encerrando o ciclo, qual espiral infinita, outro prazer se abre atraente, parecendo-lhe cada vez mais fácil. Então vejam, né, falando aqui sobre essa questão da evolução, do nosso progresso, né, espiritual, a Joana traz com muita maestria, né, essa questão de fechamentos de ciclo. E olha que interessante, né? Um tempo atrás eu fiz justamente um post falando a respeito disso, né? Trazendo um pouco para vocês, compartilhando um pouco da minha vivência de fechamentos de ciclos, né? Então eu falei: gente, estamos agora no momento de fechamento de ciclo. Fechamos o estudo de sexta-feira pela Rai TV, fechamos o próprio Conexão Espiritual que a gente estava fazendo ali na rádio, saímos do emprego, gente. Então olha que quando vai se fechando alguns ciclos, é justamente porque novos ciclos surgirão, né? Novas oportunidades vão abrir no nosso caminho. E muitas vezes aquela ideia, aquela intuição que vem pra gente, a gente fica: mas da onde veio essa ideia, né? E às vezes a gente não consegue, muitas vezes, colocar em prática porque a gente tá com um acúmulo de atividades. Aí o que Deus vai fazendo? Ele vai ali, ó, vai fechando portas, vão fechando portas para justamente abrir esse novo ciclo e ter a oportunidade, o tempo, né, necessário para que você consiga empreender, ou para que você consiga buscar uma nova oportunidade de trabalho, para que você faça algo que você estava ali guardando, né, esperando para fazer e não tinha oportunidade. Olha aí a Dani comentando, né? O auxílio sempre chega, nós é que muitas vezes estamos distraídos. Isso aí, né, Dani? Muitas vezes a gente não ouve essa intuição, ou a gente fica adiando também, né? A gente fala: agora não é a hora, vou deixar para depois. E a gente acaba não captando também essa mensagem. Excelente colocação. Então, tudo na vida são desafios às resistências.
A lei de entropia, gente, e aí só para vocês entenderem, a lei de entropia é uma lei da física, né? Que diz que a energia, de alguma forma, precisa, assim, em determinados momentos, a energia precisa estar estagnada, né? Ela para, e aí ele fala assim, aí ela fala, né? A lei de entropia degrada a energia que tende à consubção, ou seja, fecundação, para manter o equilíbrio térmico de todas as coisas. Ou seja, a Joana praticamente aqui está trazendo, né, que muitas vezes é necessário que acabe a energia para que a gente desperte, para que a gente acorde, né, para determinadas situações. Olha aí. Então, quando a gente fala, por exemplo, de perdi o emprego, né, fui desligado. Muitas pessoas nessa situação falam, caramba, e agora, né? Tô sem chão, como é que vai ser daqui pra frente? E a gente entra ali numa situação de preocupação com o futuro. Mas é muitas vezes nessa perda de energia ou nessa interrupção momentânea é que a gente consegue parar, refletir sobre alguma questão e de repente abrir um ciclo novo, né? Ou buscar uma jornada diferente daquilo que eu estava acostumada, porque eu estava ali de alguma forma já, né, acostumada com aquela situação. Já tava ali, né, no deixa a vida me levar, como a gente gosta de trazer aqui, né, numa situação de conforto, e a gente não se modifica. Então, muitas vezes acontecem essas situações justamente pra gente desligar a energia, né, ficar um tempinho ali em reflexão, porque muitas vezes é muito necessário naquele momento, né, e aí no momento que eu faço essa reflexão, eu desperto para algo novo, né, eu abro uma nova porta. Bem-vindo, Alexandre! Então, olha que importante, muitas vezes, esse momento, né, de desligamento de energia para que justamente a gente pare, desperte e abra um novo ciclo. O envelhecimento e a morte são fenômenos inevitáveis no nosso cosmo biológico e no universo. Os batimentos cardíacos são desafios à resistência do músculo que os experimenta. Os peristálticos, ou seja, gente, aqueles momentos de contração dos órgãos, né? Quando os órgãos estão ali em funcionamento, são testes constantes para as fibras que os sofrem. A circulação do sangue é quesito essencial para a irrigação das células. A respiração constitui fator básico sem o qual a vida perece. Tudo isso e muito mais na área dos automatismos fisiológicos a interferir na natureza psicológica. E aí eu achei tão interessante quando ela fala a respeito desses automatismos do nosso corpo. A gente está fazendo todos esses movimentos que ela cita aqui, né, a Joana. Ela vai citando esses movimentos, porque são movimentos que a gente não percebe, né? Eu tô aqui falando com vocês, eu tô respirando. Mas isso já é tão automático que muitas vezes a gente não percebe esse movimento e a gente também não percebe quando ele foge do comum, né? Quando a gente tá aqui respirando e eu tô ansiosa e começa aquela respiração ofegante, muitas vezes a gente nem tá percebendo, né? Essa mudança de comportamento, essa mudança nessas questões que são fisiológicas, mas que tem tudo a ver com a nossa psique. Então, quando eu tô numa situação que a minha emoção tá muito aflorada, seja na tristeza, seja na alegria, seja no medo, eu mudo a forma de respirar. E se a gente não prestar atenção nesse movimento, aquilo pode passar e aquilo vai ficando cada vez mais grave, né? O medo vai se aflorando e muitas vezes a gente vai causando doenças no nosso corpo físico. Então, olha como é importante a gente prestar atenção no nosso emocional e no como o corpo responde a isso, né? Para que a gente esteja aqui preparado ou disposto à modificação. E é natural que o mesmo suceda no campo moral do ser, que nunca retrocede e não deve estacionar sob pretexto algum. Ou seja, gente, se vocês estão agora, neste momento, se sentindo, como a Joana está descrevendo aqui, né, no momento de estagnação, tá na hora de repensar. Muitas vezes essa mensagem tá chegando hoje pra você aí de manhã, né? Sexta-feira, 8 da manhã, chegando aí pra você essa mensagem justamente pra você sacudir, né, o esqueleto e falar, opa, vamos lá, vamos animar, vamos mudar, vamos repensar muitas vezes o meu propósito. No progresso, a evolução é inevitável. A felicidade é o ponto final. O que ela quer dizer com isso, gente? Que por mais que a gente queira ficar na estagnação, não vai ter jeito, uma hora a gente vai receber uma sacudida. Então que a gente sacuda antes, né? Para que as dores não venham, que muitas vezes são necessárias esses desafios através da dor, para que a gente saia dessa situação muitas vezes de conforto, né? Estamos aqui nessa programação, combinamos várias coisas lá na nossa programação reencarnatória, né? Antes de encarnar, a gente foi lá e falou, olha, eu vou fazer isso, né? E você é aquele espírito que vai desenvolver uma série de novidades por aí.
vou fazer diferença na vida das pessoas, vou trabalhar a caridade, seja material, seja moral, e aí de repente eu entrei na estagnação. O que Deus vai fazer, gente? Vai lá, dar uma sacudida. Muitas vezes é isso, né? Na mudança de emprego, na perda do emprego, muitas vezes é numa doença que vai fazer a gente refletir: por que eu tô com essa doença? Por que isso veio pra mim agora? E muitas vezes a gente tem a doença e não reflete sobre ela, né? A gente passa por isso na nossa vida e acha que é coisa do acaso. Mas nada é por acaso, né, gente? Tem sempre uma justificativa, uma explicação para aquilo que tá vindo pra gente, né? Soraya, seja bem-vinda, bom dia. Pessoal aí do Estudar Kardec, sejam bem-vindos também. Rosângela. Vamos lá. Então não cabe o homem retroceder na luta, senão para reabastecer-se de forças e prosseguir nos embates. O crescimento de qualquer ideal é resultado dos estágios inferiores vencidos, nas etapas superadas e nos desafios enfrentados. A sequoia culmina na altura e o volume máximo os volumes máximos célula. Eu não sei se vocês sabem o que é a sequoia, mas é uma árvore muito grande, né? Muito alta, que pode chegar até 150 metros. Então, quando a Joana traz aqui essa questão do crescimento, que a gente precisa vencer as etapas anteriores, e que essas etapas anteriores, né, muitas vezes inferiores já vencidas, é porque a gente vai galgando, gente, na nossa evolução como espírito, degrau a degrau. E para subir para a próxima etapa, não adianta querer levantar a perninha e achar que vai passar 3, 4 degraus de uma vez. Não, a gente vai ter que passar por todas essas etapas. E quando ela traz aqui a questão da sequoia, não sei se vocês já viram, né? O pinheiro também é muito parecido, né, com a sequoia. Ela tem uma pinha, né? Que antes de cair aquela pinha, né, no chão e crescer aquela árvore de quase 150 metros de altura, gente, ela era só uma pinha seca, né? Que podia dar fruto ou não podia dar fruto, podia ali de alguma forma germinar ou poderia não, né? Não germinar. E somos todos como a sequoia. A gente começa pequeno como espírito simples e ignorante. E a gente pode, né, fecundar na terra ali, né, e de alguma forma germinar e brotar ali e virar uma grande árvore estrondosa. E todos nós temos esse potencial divino, né? Todos somos ali, como Jesus já disse, vós sois deuses, né? Podem fazer o que eu faço e muito mais. Mas se a gente não acreditar nesse potencial que a gente tem de germinar e de crescer e de evoluir como espíritos, a gente fica na estagnação. Só que se vocês já repararam que toda vez que a gente olha para trás, né, e vê todos os desafios que cruzaram o nosso caminho, todas essas etapas que a gente já venceu, olha para baixo, olha os degraus, né, que a gente já subiu, a gente fala: caramba, não imaginei que eu tinha tanta força para chegar até onde eu cheguei. A gente sempre tem exemplos, gente. Não dá pra dizer que todo mundo que tá aí assistindo tem alguma história que fala: caramba, eu achei que eu não ia passar por isso. Passei, tô aqui, agora eu olho pra trás e dou risada, né? E naquele momento eu chorava, eu tinha angústia, eu achava que eu não ia dar conta e eu consegui. Então, se a gente não olhar pra trás para garantir que eu estou aqui firme nesse degrau que eu tô hoje e eu consigo crescer mais, eu consigo evoluir mais como a sequoia, né? A gente não vai adiante. Então, Joana pede essa reflexão para nós, para que a gente olhe lá atrás as etapas superadas e olhe a sequoia. Gente, vamos olhar para cima, olha para o topo das árvores. Eu vou pedir o exercício para vocês. Final de semana tá chegando. E se vocês estiverem em algum lugar que tem muita natureza, vai passear num parque, olhe a árvore maior e lembre da sequoia. E aí vocês vão entender o potencial que nós temos, o potencial divino que existe dentro de nós. Certo, Tati? Então é isso, a gente tem que sacudir a poeira, né? E olhar para frente, e garantir, né? Saber que a gente ter essa garantia de que a gente tem condições de chegar lá. O universo se renova e prossegue, molécula a molécula. Facilidade é perda de estímulo com prejuízo para a ação. Gente, eu vou repetir essa frase porque é maravilhosa. Facilidade é perda de estímulo com prejuízo para a ação. Ou seja, se a vida tá fácil, gente, alguma coisa tá errada. Porque eu não tô perdendo meu estímulo e eu tô aqui parando e deixando de agir. Então, vamos pensar na dificuldade. Então, quando a gente fala: ai, a vida tá tão difícil, gente, olha o estímulo aí, né? É quando a vida tá difícil que justamente a gente se mexe. A gente sai da zona de conforto e começa a agir. Toda a vida do mestre foi um suceder incessante de desafios. Olha o exemplo de Jesus, né? Embates no seu meio social e familiar,
constituíram-lhe os primeiros impedimentos, que foram ultrapassados em razão da superior finalidade para a qual ele viera. Então vamos pensar na vida de Jesus, gente. Olha o meio social que ele veio, no meio do Império Romano, com uma diferenciação social gigantesca, né? E ele veio ali na simplicidade, ele chegou na manjedoura, né? Com o pai carpinteiro. Vamos pensar em todo o contexto ali, gente. A pobreza em que vivia, né? Maria nessa época. E todo um contexto social de imperadores, de pessoas com uma inteligência, né, apurada, que tinham acesso à informação. E ele ali naquela simplicidade toda veio com todo aquele conhecimento, toda aquela bagagem. Imagina o desafio, né, gente, de estar ali no meio de pessoas tão simples. Bom dia, Flavinha, seja bem-vinda. Então imagina essa simplicidade chegando em todo esse contexto e tendo que superar todos aqueles desafios. E com a meta, a missão que ele tinha, gente. Com aquele propósito todo nessa jornada, porque ele veio aqui para nos ensinar. E para divulgar, né, a boa nova. Então pensem, ele tendo que passar ali por todo esse período da infância, nesse lugar super simples, né, trabalhando ali com seu pai e de alguma forma já imaginando como é que ele ia inserir essas informações no contexto da época, com pessoas que muitas vezes, alguns estavam preparados para receber a mensagem, outros não. Por isso que ele ia para aqueles mais necessitados, né, para que eles de alguma forma divulgassem a sua mensagem. Ele não aceitou carregar o fardo do mundo em caráter de redenção dos outros, mas ensinou a cada um a conduzir o seu próprio compromisso em paz da consciência. Não sumiu as tarefas alheias, nem deixou de demonstrar como fazê-las. No entanto, altaneiro, ou seja, né, soberano às alturas, ele já era um espírito, gente, de elevadíssima envergadura, né? Com conhecimento e com propósito muito bem definido. Então ali Jesus não iria vacilar no propósito dele. É porque ele foi crucificado que ele vacilou, gente. Era justamente a missão que ele tinha que demonstrar pra gente. O que ele queria demonstrar ali? O sacrifício, né? Que muitas vezes os desafios vão ser doloridos, mas que a gente tem que superar as dores. A gente tem que demonstrar, né? Através do nosso conhecimento, através do conhecimento que a doutrina espírita nos traz e do exemplo de Jesus, né? Que nós precisamos ser muitas vezes humildes, né? E através da nossa humildade é que a gente se torna grande. Sem presunção, tampouco sem submissão covarde. Ou seja, ele não desistiu, gente. Ele não foi submisso aos imperadores. Ele não deixou, né, o seu propósito de lado. E ele demonstrou através da simplicidade, através da humildade e através da caridade que ele tinha condições, né, de vencer. E venceu ali pelo ensinamento, pela experiência, né, pela experimentação. E é o que nós vamos fazer aqui. Os desafios diários são isso. São essa experiência, essa experimentação que a gente vai passar todo dia. Cada dia é um experimento diferente. Os desafios da sociedade injusta e arbitrária chegaram-lhe provadores, mediante situações, pessoas e circunstâncias. E apesar disso, sem deter-se, ele continuou íntegro, enfrentando-o sem ira ou medo. E aí, gente, no momento que eu li essa passagem, me veio muito aquela passagem do doutor da lei, né, que questiona Jesus a respeito do que era necessário para a vida eterna, né? Como é que ele poderia alcançar a vida eterna? E aí Jesus volta a pergunta para ele. E aí o que ele responde? Amar ao próximo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo, né, como a si mesmo. E aí o doutor da lei não entende aquilo. Não entende aquela passagem de Jesus. E aí Jesus faz o quê? Ele vai, através do exemplo, explicar o que é amar ao próximo. E aí ele dá um exemplo, não sei se vocês vão lembrar dessa passagem, né? Que tinham ali uma pessoa, né, um andarilho que ia de Jerusalém a Jericó. E ele é pego por assaltantes que espancam ele e ele fica cheio de feridas, quase morrendo, né? Ele dá o ar ali de... Ele ficou quase que vagando, né? Sem força nenhuma. E várias pessoas vão passando por ele, né? Passa o sacerdote, né? Passa o levita. E todas essas pessoas que passavam por ele não davam atenção, né? Viam a situação, a condição dele, cheio de feridas, e ninguém fazia nada. Até o momento que o samaritano vai lá e dá o auxílio, né? Então limpa as feridas com óleo e vinho. Lembra dessa passagem? Pois bem, e aí ele vai lá e limpa, né? Esse andarilho cheio de feridas.
que tinha sido espancado por esses assaltantes, deixa ele numa hospedaria e deixa ali algum dinheiro, né, para que ele consiga de alguma forma se recuperar. E aí Jesus diz para o doutor da lei: então quem você acredita, né, que tenha chegado a essa vida eterna? E aí ele fala, é o samaritano, né, que foi o único que parou ali, gente, prestou atenção naquela pessoa e conseguiu auxiliar. E muitos de nós somos essas pessoas, né, que percebem determinadas situações e deixam passar. Eu gosto muito, não sei se vocês já viram, mas alguns testes que estão fazendo aí pela internet, né, que o pessoal filma e faz teste com as pessoas para ver se alguém vai reagir ou não. Eu já vi alguns de pessoas que muitas vezes simulam ali um sequestro, ou simulam que vão colocar alguma coisa na bebida do outro para justamente a pessoa ver e vai ver qual é a reação. E quantas pessoas, gente, observam, prestam atenção, identificam uma situação e deixam passar. E não reage, não ajuda, não auxilia. Quem são essas pessoas? Somos nós. No dia a dia, muitas vezes, pequenas coisas, é que essas são extremas, né? As pessoas colocam ali uma situação bem complexa para justamente ver qual vai ser a reação de cada um. Mas, gente, situações simples, no trabalho, no nosso dia a dia, na rua, a gente vê situações que a gente poderia reagir, que a gente poderia auxiliar e a gente deixa passar. E aí a Flavinha trazendo aqui brilhantemente aqui, ó: amor a todos, incluindo ladrões e aqueles que temos tanta dificuldade de lidar no dia a dia, os familiares, né, Flavinha? Olha, gente, a dificuldade maior que a gente tem é dentro de casa. E é muitas vezes nessa dificuldade, é esse exercício, é essa programação. Essa pessoa que está aqui na minha casa é justamente aquela pessoa que eu preciso mais trabalhar a minha evolução, o meu progresso espiritual. Então que a gente lembre dessa passagem de amar ao próximo como a si mesmo, quando Jesus traz ao doutor da lei, né? São coisas simples, são pequenos gestos. É o momento de parar e escutar alguém. E aí Joana finaliza, gente, dizendo o seguinte, e aí é recado pra nós, né? A Joana não tá falando à toa aqui, não é pro Divaldo que ela tá falando, gente, ela tá falando pra todos nós. Alterou-se a paisagem, não os valores, que prosseguem relativamente os mesmos, gerando obstáculos e insatisfações. Ou seja, os valores não mudaram, gente. O propósito é o mesmo, o objetivo nosso é evoluir como espírito e auxiliar a humanidade. Tá lá no Livro dos Espíritos, vamos buscar? Qual que é o objetivo de nós estarmos aqui encarnados nesse planeta, gente? Além de passar por provas e expiações, né? Mas qual que é o propósito, gente, passar por provas e expiações? Qual é o objetivo do espírito? Qual é o meu objetivo, o meu propósito como espírito? Evoluir constantemente para que a gente chegue à perfeição. E qual é o segundo propósito? É ser parte da cocriação. Deus veio aqui e criou tudo isso. E o que a gente está fazendo aqui? A gente tem que ser co-criador, a gente tem que participar, né, dessa criação. E como é que eu participo dessa criação? Auxiliando a humanidade, sendo co-participante, sendo, né, aquela semente ali da sequoia que a gente trouxe, que é essa semente que vai germinar. E se eu deixar essa pinha ali, gente, seca, sem germinar, o que vai acontecer? Eu não estou auxiliando na criação. Como é que a gente quer chegar no mundo de regeneração sem fazer parte da cocriação? Não é o mundo que vai sozinho, né, chegar na regeneração. Somos nós que vamos fazer a diferença. Cada um, né, cada um fazendo a sua parte. Então ela diz o seguinte: enfrenta os desafios da tua vida serenamente. Não guardes comodidades que não mereces. Realiza a tua marcha indômito, preservando os teus valores íntimos e aumentando-os na ação diária. Gente, preservar os teus valores íntimos. Olha que importante essa mensagem. Porque muitas vezes a gente olha, né, o contexto geral, o contexto da sociedade, vê todo mundo aí discutindo política. Não tem problema discutir política, é saudável, desde que a gente não se ataque. Então, quando a gente olha aqui de preservar os nossos valores íntimos, gente, cadê o amor e a caridade no momento de discutir política? De respeitar a opinião do outro, de respeitar o contexto das religiões. E aí a gente aumenta a nossa ação diária, a gente consegue aumentar a nossa ação diária nesse contexto de preservar os nossos valores. Quem teme a escuridão perde-se na noite. E a escuridão, gente, é interessante, né? Eu gosto muito dessa passagem da luz e sombra, né? E quando a gente fala de escuridão, a gente só sabe que tá no escuro porque tem uma luz.
Porque quando a gente está na escuridão, tem uma luz. Em algum lugar existe uma luz. Que é justamente para a gente perceber que existe continuidade, existe futuro, existe mudança. Por mais que eu esteja hoje na escuridão, que eu esteja passando por uma dificuldade, eu sei que tem uma luz. Quando eu tô dentro da caverna, a gente tem a luz lá fora para eu sair da caverna. Senão não teriam saído, né, da caverna. Vamos lá? Quando a gente fala de Platão, né, e o mito da caverna, é justamente isso. Eu tô na escuridão, mas eu tô olhando lá fora, tem alguma coisa diferente. Eu vou ficar dentro da caverna ou eu vou sair? A gente tem que ter essa certeza de que existe, sim, luz lá fora. Por mais que eu esteja na escuridão na noite. E se tu, aquele que acende a lâmpada e lamparinas e clareia as sombras, é isso. Ela fala, se tudo aquele que acende a lâmpada. Seja aquele que acende a lâmpada e clareia as sombras. Seja você a diferença. Se a multidão tá correndo para um lado e você tá percebendo que o negócio tá errado, gente, não tá legal. Sede você aquela lâmpada que acende. E clareia a sombra, seja você o diferente. Se a gente continuar arrumando para onde tá todo mundo, efeito manada, gente, tá todo mundo correndo pro mesmo lugar, tá todo mundo discutindo política. Se degladiando, né? Cadê? Você vai continuar nessa vibração? Se a gente não mudar, gente, se a gente não mudar o caminho, e vai ser difícil, porque a gente tá nadando contra a maré. E a maré é forte, né? Porque se fosse fraca, gente, era um caminho fácil, que é o que Joana falou. Gente, lembra a frase da Joana? Facilidade é perda de estímulo com prejuízo para ação. Então não vai ser fácil. Quando a gente quer rumar contra a manada, vão vir dificuldades, mas a gente tem que ter o propósito, a gente tem que ter a certeza da claridade. A luz vai vir. E se tu aquele que acende a lâmpada e clareia as sombras. Desafiado, Jesus venceu. Segue-o e nunca te detenhas ante os desafios para o teu crescimento espiritual. E aí ela finaliza o nosso estudo de hoje. Gente, quanta informação, né? Eu gosto da Joana por conta disso, porque ela traz, apesar de muitas vezes da linguagem que a gente tem dificuldade, né, de entendimento, não vem na simplicidade, mas tem uma profundidade. E quando a gente quer estudar mesmo Joana, gente, pega o dicionário aí do lado, né? A gente se esforça, a gente corre atrás e consegue seguir. Olha essa mensagem, gente. Quando ela traz aqui Jesus como exemplo e traz os desafios, traz a sequoia. Se a gente imagina, né, com todos esses exemplos que ela traz, a gente consegue entender o contexto da mensagem. O contexto da mensagem é esse. Vamos abraçar os desafios e parar de se lamentar e achar que ficar no muro da ignorância ou nesse muro da estagnação, porque muitas vezes é isso, é muleta, né? A gente pega uma muleta ali, se encosta e fica. Então ela traz, vamos lembrar de Jesus, vamos trazer essa vivência. Olha aí a Vivi trazendo muitas bigornas caindo. É isso aí, né? Ela dá esse chacoalhão como a Flavinha tá trazendo. Né, Tati? Vamos agradecer e vamos seguir Jesus. E que a gente tenha, gente, nessa sexta-feira, que eu sei que vocês já devem estar saindo aí pro trabalho, que a gente tenha essa lembrança, que a gente fique com esse compromisso. Lembrem da sequoia, né? Final de semana foi pro parque, olha as árvores grandes que tem ali. Quantos anos demoraram para elas chegarem nessa altura que elas estão? E elas, gente, passaram por tantas situações de vendaval, de ventania, de falta de água. Somos nós, né? Passando pelas nossas experiências, pelas nossas provas, muitas vezes por expiação nessa encarnação, que a gente tenha essa lucidez, tá bom? Excelente sexta-feira, gente, para todos. Beijo grande, ótima sexta. Bom final de semana para vocês.